Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Bendito é o nome do Senhor por mais um dia de culto a Deus. E eu quero trazer uma palavra que seja edificante ao teu coração, por isso, vai pegando a tua Bíblia, pega o papel se você gosta de anotar e me acompanhe nessa mensagem. Eu coloquei o tema dessa mensagem: Deus faz de você um solo fértil. Deus, Ele te preparou para ser um solo que frutifica. E eu tenho acompanhado algumas pessoas pela internet, escutado alguns pastores e acompanhado esse período da quarentena, e eu observei dois tipos de reação em que as pessoas estão tendo. Uma delas é de pessoas que se reinventaram, estão mudando as suas rotinas e se adaptando ao novo sistema que nós estamos vivendo. Estão caminhando mais, ficando mais tempo com a sua família dentro de casa, estão mudando hábitos e se adaptando. Mas também temos observado pessoas que têm ficado entristecidas e tem alguns ficado com medo, com depressão, não é? Para falar a verdade, é bem cansativo ficar olhando para as paredes de casa, né? Já estamos no terceiro mês da quarentena, mas eu quero te dar uma palavra. Deus, Ele tem coisa nova para a tua vida em nome de Jesus. E no livro de Isaías, no capítulo 43, no verso 19, diz assim: Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Então, a palavra profética do Senhor, e obviamente essa palavra é destinada a Israel, não é? Mas nós tomamos para as nossas vidas, e o Senhor, Ele diz: estou fazendo coisa nova, acaso não percebeis? Colocarei um caminho no deserto e um rio no ermo. Talvez você esteja com um sentimento aí na sua casa de que você está num período de ermo, de sequidão, né? Parece que as coisas não mudam, tudo a mesma coisa, esse coronavírus não vai embora, o governo não muda, mas Deus, Ele tem bênção para a tua vida e ela vai vir à luz em nome de Jesus. Entenda uma coisa, a palavra do Senhor diz: a alegria do Senhor, a nossa força é a alegria do Senhor que nos fortifica, a alegria do Senhor é que nos fortalece. Então, independente de estarmos dentro de um templo religioso, se estamos reunidos aqui, ou de estarmos participando do culto em casa, não importa. O que importa é que a presença do Senhor é que faz a diferença. O que importa é que a graça de Deus sobre a tua vida é que vai te encher de alegria. Portanto, não deixe o inimigo te enganar e colocar tristeza no seu coração, não. A alegria do Senhor é que te fortalece. A palavra do Senhor diz no livro de Salmo, no capítulo 4, no verso 7, o Senhor diz assim: puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o trigo e o vinho. Olha só o que Deus está falando, o que Davi escreveu, não é? Dentro desse texto, que o Senhor colocou alegria no coração dele, mais do que no tempo em que se multiplicou o trigo e o vinho. Imagina o seguinte: uma pessoa que trabalha com a plantação, então ela planta o seu trigo e planta as suas uvas, e de repente a colheita é maravilhosa. Aquilo dá alegria para a pessoa que planta, não dá alegria, não é verdade? Mas o salmista, ele está dizendo que o Senhor colocou alegria no coração dele mais do que no tempo daquela colheita abençoada. Por quê? Porque nós temos que depender do Senhor para ter alegria e não das circunstâncias do momento. Não permita com que a circunstância do momento te deixe abatido. O Senhor é a tua fortaleza. Entenda isso em nome de Jesus. Agora, dentro do tema da mensagem, que o Senhor fez de nós um solo fértil, eu queria começar lá no Gênesis. Vamos até Gênesis, no capítulo 1, no verso 1. A palavra do Senhor diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. O que está escrito aqui? O que Deus criou? Os céus e a terra. A terra foi criada por Deus. Você concorda que tudo que Deus cria é perfeito, tudo que Deus cria
é correto, ele não faz nada de qualquer jeito, não faz nada que não seja maravilhoso. Tudo que Deus faz é bom, porque Deus é um Deus perfeito e maravilhoso, então a sua obra e a sua criação também é perfeita. E ele criou a terra foi algo muito bom. Aí continua, no capítulo 2, no verso 7 de Gênesis, diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Depois o Senhor vai e sopra ali nas narinas do homem o fôlego da vida, o Espírito, né, sobre ele, e ele se torna uma alma vivente. Mas o Senhor pegou o homem e o formou do pó da terra. Então nós fomos formados da terra. Agora, Deus criou a terra, e criou a terra boa. Deus não criou uma terra ruim. E se nós fomos formados do pó da terra, o substrato da nossa formação é algo bom. Deus, ele não criou Adão e Eva ruins. Deus não criou Adão e Eva com defeito. Deus não criou um homem para ser alguma coisa problemática e defeituosa. Deus criou o homem para ser algo muito bom. Então entenda uma coisa: o Deus que te criou para ser abençoado, te criou para ser perfeito, te criou para ter estabilidade emocional, espiritual, familiar. Tudo aquilo que depende de Deus é bom e maravilhoso para a tua vida. Amém? Então Deus pega do pó da terra e faz eu e você. Se Deus fez a terra boa, eu e você também somos bons. Amém? Então, acompanha o meu raciocínio. Aí no capítulo 2, no verso 4 e 5, está dizendo que quando Deus criou a terra, ainda não havia relva, ainda não havia vegetação. E Deus fala o motivo pelo qual não havia vegetação. No verso 5 diz assim: porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Então entenda uma coisa, Deus está dizendo, não havia ainda vegetação brotando, porque não havia a chuva sobre a terra, nem quem lavrasse. O que é lavrar? É jogar a semente na terra. Então Deus dá 3 elementos para que haja uma frutificação. Deus diz que tem que ter a terra, Deus diz que tem que ter a semente que o lavrador lança, e tem que ter a água que rega a terra. 3 elementos: água, terra e semente. Então, porque isso ainda não havia em conjunto, a terra ainda não tinha dado a sua relva e não tinha germinado. Mas depois a terra começa a germinar e toda a vegetação nasce. Amém? Então, partindo do princípio de que nós temos que ter 3 elementos para frutificar, então agora eu quero trazer isso para as nossas vidas. Deus te preparou para ter uma vida frutífera, para ter uma vida abençoada, produtiva, mas temos que ter 3 elementos juntos para que haja uma frutificação na nossa vida. Então vamos ver o que a palavra do Senhor diz. No livro de Hebreus, no capítulo 6, no verso 7, Hebreus 6, 7, diz assim: porque a terra que embebe a chuva, ou seja, a terra que absorve a chuva, que recebe a chuva, e que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Então, deixa eu falar de outra maneira. A terra que recebe a chuva que cai sobre ela e que rega a semente que o lavrador lançou, recebe a bênção de Deus. Então o texto do livro de Hebreus está dizendo o seguinte, que quando tem um solo que é fértil, quando tem uma semente lançada pelo lavrador, e quando tem uma chuva que rega essa terra com essa semente, e a terra embebe, recebe essa água, presta atenção nisso, a terra que embebe a água, que recebe a água, então Deus abençoa. Você já teve a experiência de fazer aquela experiência caseira que as crianças fazem, né? O professor da escola diz, olha, pega um algodãozinho, coloca água no algodãozinho e coloca uma semente, um feijão. Então a criança vai lá, coloca algodão com água e um feijãozinho.
daqui a um dia, dois, aquilo germina e nasce um brotinho de feijão, não é verdade? Quantos de nós já não fizemos isso? Porque estamos criando o ambiente apropriado para a frutificação. Então, guarda isso no teu coração, ambiente apropriado para a frutificação. O algodão representando a terra, a água que embebe e a semente que vai frutificar. Em outras situações, eu também pegava o caroço de abacate, né? Quem já fez isso? Pegava o caroço do abacate, colocava 3 palitos assim espetados nele e apoiado sobre um copo e o copo cheio de água. Então metade do abacate ficava mergulhado na água. Depois de um tempo, aquilo lá frutificava, ele germinava, nascia um pezinho de abacate ali naquela água. Você está criando um ambiente propício para frutificação. Então entenda uma coisa, Deus nos criou no pó da terra, eu e você somos terra, vamos entender assim? E essa terra, ela é boa, porém, nosso inimigo, inimigo das nossas almas, Satanás, ele sabe disso e ele vai fazer tudo para estragar esta terra de maneira que a sua vida e a minha não seja produtiva. Vamos entender como é que isso funciona e vamos aqui ficar vacinados, porque Deus ele tem bênção para nós e nós não vamos cair no engano do diabo. No livro de Mateus, no capítulo 13, do verso 18 ao verso 23, Jesus ele dá a explicação sobre a parábola do semeador. Então o semeador ele saiu a semear e foi lançando a sua semente. Então uma caiu no solo pedregoso, no outro a outra semente caiu no solo espinhoso, a outra semente caiu num solo bom. Então depois vem a explicação do que estava acontecendo. Então diz assim no verso 19: ouvindo alguém a palavra do reino, presta atenção que a palavra é a semente, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então algumas sementes são lançadas, em vez de cair no solo, ela cai ao pé do caminho, ou seja, cai fora do solo fértil. Então Jesus, ele faz aqui uma comparação com uma pessoa que ouve a palavra de Deus e não compreende. Ou seja, o indivíduo ouviu a mensagem, não entendeu, aquilo não entrou no coração, não recebeu a palavra, apenas escutou. Então é como se um lavrador pegasse a semente e ao invés de jogar no solo fértil, ele jogasse no acostamento, né? Jogasse fora assim, do local de plantação. Então é como quem ouve a palavra, mas essa palavra não entra, né? Agora, o livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 4, diz o seguinte, que Satanás, o inimigo das nossas almas, ele cegou o entendimento das pessoas para que não resplandecesse a luz do Evangelho. Então entenda uma coisa, uma pessoa que ouve a pregação da palavra e não entende, talvez ela esteja cega pelo inimigo para que o Evangelho não resplandeça no coração dela. Por isso, deixa eu te dar uma dica, meu irmão, toda vez que você for evangelizar alguém, falar de Jesus, orar com alguém ou dar um aconselhamento, ora antes, fala, Senhor Jesus, eu coloco esse momento nas tuas mãos, eu vou aconselhar, vou orar, vou falar da tua graça para alguém, então vai na frente, abre o entendimento da pessoa, toda interferência do mal eu repreendo, expulso em nome de Jesus, prepara o caminho, prepara o solo fértil para receber a semente da palavra e que essa semente possa produzir transformação de vida, tá bem? Então o primeiro caso aqui é a pessoa que ouviu, mas como se diz no popular, entrou por um ouvido e saiu pelo outro, a palavra não fez diferença nenhuma, é aquele que não entendeu, o inimigo proporcionou o não entendimento. Aí no verso 20 diz assim, e o que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra, logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então, o segundo exemplo que Jesus cita
é comparado a jogar semente em cima de solo rochoso. Então, ao invés de a semente cair no solo fértil, ela cai sobre pedra, sobre o solo pedregoso, né, rochoso. E Jesus diz assim: essa semente que cai sobre o solo rochoso é uma semente que não cria raízes. A pessoa recebe a palavra com alegria. Já viu aquele indivíduo que vem no culto e fala assim: ô pastor, que culto abençoado, que louvor legal, que palavra abençoada, mas aquela palavra não proporciona uma transformação de vida naquele indivíduo, porque não cria raízes. A pessoa ouviu, a pessoa gostou, ela se identifica com aquilo, ela até concorda com a mensagem, mas não enraiza, aquilo não cria raiz no coração da pessoa. Então olha só o que a Bíblia diz. No livro de Provérbios, no capítulo 12 e no verso 12, diz assim, Provérbios 12, 12: a raiz do justo produz fruto. Então presta atenção, a raiz do justo produz fruto. Então o justo, ele tem uma raiz, e essa raiz produz fruto. Agora no livro de Hebreus, no capítulo 10, no verso 8, diz assim, que o justo vive pela fé. Então vamos juntar tudo isso? Bom, se o justo vive pela fé, e a raiz do justo produz um fruto, eu posso dizer que só produz fruto quem tem fé. Deu para entender? Então entenda uma coisa, aquele que recebe a palavra não no solo fértil, mas recebe a palavra no solo pedregoso, então é comparado a uma pessoa que recebe a palavra, se alegra com ela, mas porque não tem fé, então não enraiza e não produz fruto, porque o justo tem raiz, e a raiz do justo produz fruto, e quem vive pela fé é justo. Então a pessoa recebe a palavra, e porque não tem fé, ela não produz frutos sobre a sua vida. Deus, Ele quer que nós sejamos esses justos. A Bíblia diz: meu justo viverá pela fé. O que é viver pela fé? É receber a palavra do Senhor e permitir com que ela enraize no coração. E quando ela enraiza no coração, ela começa a produzir fruto. Lembra que eu falei que era necessário 3 elementos para a frutificação? Água, solo e semente. Nós vamos chegar lá e vamos juntar tudo isso. Aí depois continua, verso 22, e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, essa comparação com o solo espinhoso é aquela semente que caiu num determinado lugar, mas ela foi sufocada. Você já pensou plantar algumas sementes no meio de cactos? Né? Aqueles cactos, eles vão acabar matando ali aquela plantinha que vai nascer. Então é comparado a pessoas que são sufocadas pelo mundo, ou seja, o indivíduo ouve a palavra, recebe a palavra, ele compreende, ele entende, ele gosta, ele se identifica com aquilo, ele fala: Deus, que bênção, eu quero isso para a minha vida. Mas de repente o mundo começa a atrair, os negócios do mundo começam a atrair, as oportunidades do mundo começam a atrair, as possibilidades de se dar bem, e não com coisas justas e corretas, mas de alguma outra forma. Então o mundo atrai e a pessoa é sufocada por aquilo. Então esse exemplo Jesus está dizendo sobre o mundo que rouba, o mundo que sufoca. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 19, diz assim: a sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. Veja, a sabedoria do mundo é loucura diante de Deus, ou seja, aquilo que para o mundo pode parecer bom e sábio, para Deus é loucura. Por quê? Porque o ensinamento e a palavra do Senhor sempre serão melhores do que as coisas do mundo. Portanto, nunca troque Deus pelo mundo, nunca troque a sabedoria de Deus pelo mundo, nunca duvide do ensinamento do Senhor em detrimento das dúvidas que o mundo possa lançar no teu coração. Agora, se isso acontecer, é como uma semente que caiu no meio de espinhos, vai sufocar. Amém? Então esse é aquele que acreditou mais no mundo do que na palavra de Deus. Aí por fim, no verso 23, diz assim:
Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Veja, ele ouve e compreende a palavra e dá fruto e produz a 100, a 60 e a 30. Então, quando Jesus ele fala que uns produzem a 100, outros a 60 e outros a 30, o que Jesus está falando? Que das pessoas que ouvem a palavra de Deus e compreendem e recebem essa palavra num solo fértil, elas vão ter vidas produtivas, que podem ser a 100, a 60 ou a 30, não importa a quantidade do que a vida produz dentro do reino. O importante é que o solo foi fértil, a palavra foi recebida e frutificou. Amém? Então, só recapitulando aqui rapidinho, o que nós observamos? Que o primeiro não entendeu a palavra, o segundo não teve fé para reter a palavra no coração, solo pedregoso, o terceiro acreditou mais no mundo do que nas verdades do Senhor, foi sufocado pelos espinhos do mundo. Agora o quarto, ele creu, ele recebeu, ele deixou frutificar e produziu uma colheita, 30, 60 e 100 colheitas abençoadas. Nós temos que ter 3 elementos na nossa vida para ter uma vida frutífera. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem pensando, Deus, minha vida não está produzindo nada, estou aqui sentado em casa, esperando acabar essa quarentena, porque eu estou me sentindo improdutivo. Veja, uma vida produtiva, espiritualmente falando, é uma vida que recebe a palavra de Deus, é regada pelo Senhor, então ela frutifica espiritualmente. No livro de João, no capítulo 4, no verso 12, diz assim, João 4,12: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então vamos juntar tudo isso. Quem é a terra? Quem é o solo? Fala aí, meu coração. O que é a semente que cai sobre esse solo? É a palavra de Deus. Quem é a água que rega esse solo e essa semente? É Jesus Cristo. Então, quando eu pego o meu coração, que é o solo, e permito com que a palavra de Deus entre e deixo com que Jesus regue, então aquilo vai enraizar, porque eu vou receber, aquilo vai crescer e não vai ser sufocado, porque o mundo não vai me enganar. Então eu vou ter colheita a 30, a 60 e a 100. Bendito é o nome do Senhor. Você compreende isso? Glórias a Deus. Agora, você já teve a oportunidade de pegar um vaso com terra e aquele vaso estava seco, mas aquela terra estava tão seca, que você jogou água no vaso e a água empoçou em cima e não absorveu, a terra não absorveu, então ela demorou um tempo, aquela água ficou empoçada, depois de um tempo, então aquela água começou a descer. Existem pessoas que estão com seu coração tão duro, tão endurecido, que Jesus vem e rega, mas a pessoa está dura e demora para deixar a água da vida descer para dentro do coração. Então você joga a semente da palavra, mas a água não consegue beber a terra, porque o coração está duro, porque a terra está dura. Entenda uma coisa, meu irmão, para frutificar temos que ser moles. O lavrador tem que revolver a terra, a semente da palavra tem que entrar facilmente. Então, juntando Jesus, que é a água da vida, com a semente, que é a palavra de vida, e o teu coração, que é o solo fértil, você vai ter uma vida abençoada, produtiva dentro do reino e no meio da sociedade, em nome de Jesus. Portanto, não fique triste com a situação do momento, não fique abatido e murmurando e reclamando e pensando, Deus, quando tudo isso vai passar? Claro que a gente pensa, estamos aqui, somos humanos, mas a alegria do Senhor é a nossa força, é a palavra do Senhor que nos sustenta e é o meu coração fértil que vai produzir bênçãos para a minha vida. Quero ler mais uma vez um texto que eu passei aqui,
que está no livro de Hebreus, capítulo 6, no verso 7, diz assim: porque a terra que embebe a chuva, ou seja, a terra que permite a chuva inundar. Jesus é a água da vida, você é a terra. Se você permitir Jesus te encher da água da vida, aí continua o texto, porque a terra que embebe a chuva e que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aquele que a lavra, recebe a bênção de Deus. Deus aí tem bênção para derramar sobre as nossas vidas. Deixa a semente frutificar, deixa a água da vida inundar o teu ser, deixa a água da vida encher o teu coração da alegria do Senhor, deixa a água da vida fazer com que do teu ventre fluam rios de água viva no nome de Jesus. Você já pensou se em algum momento criarem leis que vão proibir a pregação do Evangelho, vão proibir a pregação através da internet? Já estão tentando colocar censura na internet, estão agora tentando criar uma lei ou interpretar uma lei dizendo que candidatos que foram eleitos por uma religião, ou seja, candidatos evangélicos ou eleitos pela Igreja Católica, enfim, eles vão perder os seus mandatos porque foi um lobby religioso quem os elegeu. Você está acompanhando isso que o STF está fazendo? Então entenda uma coisa, se as coisas piorarem, então você vai entristecer. A alegria do Senhor é a nossa força, nós vamos nos alegrar no Senhor, nós vamos nos alegrar naquele que é fonte de água viva, naquele que nos deu vida em abundância, naquele que perdoou os nossos pecados e nos deu salvação e vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero que você receba essa palavra no teu coração. Não se sinta frustrado, não se sinta impotente, não se sinta diminuído por não estar cultuando a Deus livremente dentro da igreja do Senhor, por estar dentro de casa assistindo uma live. Entenda, você é um guerreiro de Deus e a tua intercessão é algo que produz fruto dentro do reino. Você pode orar, pode interceder, você pode gerar através da tua intercessão coisas dentro do reino. Ore pela tua família, pelos que não são convertidos. Ore pelo presidente da república, para que Deus dê a ele sabedoria, graça, força e unção para dirigir esta nação. Ore contra toda a artimanha do inimigo no meio da política. Ore pela sua família, ore pela sua casa. E você vai ver o fruto que Deus vai produzir em nome de Jesus. Amém? Eu queria fazer uma oração por você. Queria que você fechasse os teus olhos e orasse comigo. Pai amado, eu te louvo, Senhor, pelo ensinamento da Tua Palavra e te agradeço porque o Senhor nos ensina que somos solos férteis, nós somos solos produtivos e assim queremos ser. Por isso recebemos todo o ensinamento da Tua Palavra, recebemos, Senhor Deus, a água da vida que é Jesus Cristo, e que a nossa vida, a nossa oração, a nossa intercessão produza muito do reino espiritual em nome de Jesus. Quero orar por aqueles que estão me assistindo e se porventura estão abatidos, desanimados, em depressão, com tristeza, se lhes falta alegria, aí eu te peço, derrama o Teu amor agora, derrama, Senhor, da Tua paz, derrama do conforto do Espírito Santo Consolador, que em nome de Jesus haja paz dentro dos lares, todo espírito de abatimento, de confusão, de intriga, todo espírito que traz esmorecimento no emocional. Pai, nós rejeitamos e repreendemos em nome de Jesus e profetizamos a alegria abundante sobre o Teu povo, e que essa semana possam ter experiências sobrenaturais contigo, possam se alegrar no Senhor em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no teu coração, meu irmão, e que ela produza fruto e você seja abençoado em nome de Jesus.